A oposição venezuelana, na figura aí da Maria Corina Machado, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz de 2025 pelo seu trabalho em favor da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. Pelo amor. Mas vocês sabem quem indicou a Corina? E sabem o que que a mídia brasileira vem falando sobre isso? Vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão, no Meteoro. Pelo amor, gente. O Prêmio Nobel da Paz já tava difícil de levar a sério. Agora. Dai? Opa, até perdi a possibilidade do botãozinho aqui, tanto que nem a Ana, perdendo o botão. Mas é isso, gente. A gente tem um negócio assim surreal que não dá para acreditar muito nesses prêmios que são indicações e articulações políticas. Isso é uma certeza. Agora, o que foi feito e a repercussão que vem acontecendo com a venezuelana, Sofia, é muito escandaloso. É extremamente escandaloso, porque, sim, é uma opositora do chavismo, é uma opositora de Maduro na atualidade, é alguém que luta pelos direitos humanos, mas, assim, a gente está falando de uma imprensa que está colocando a Maria Corina como a mãe da Venezuela. Inclusive, ela fala sobre isso no seu agradecimento nas redes sociais. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria e a gente vai começar com CNN, para vocês verem como é a repercussão, e a gente está falando da CNN, por ser uma emissora com base nos Estados Unidos, Uhum. que replica o pensamento estadunidense em todas as suas filiais ao redor do mundo. Olha o pensamento estadunidense sobre a Maria Corina, por gentileza, Sofia. Os que te trazemos aqui na nossa programação do anúncio do Prêmio Nobel da Paz, que é o reconhecimento àqueles que defendem os direitos humanos. Este ano, o prêmio foi concedido a Maria Corina Machado, ela que é a líder da oposição na Venezuela. Segundo o comitê, ela foi premiada pelo trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura e democracia. Américo Martins está com a gente já, nosso analista de internacional, porque é notícia que o mundo repercute nesse momento. Américo, antes de mais nada, bom dia para você. Américo, Maria Corina Machado, né? Ela que é esse nome na luta contra a ditadura venezuelana, foi impedida de participar das eleições, mesmo sendo apontada como favorita para vencer o pleito no âmbito da oposição. Foi impedida de disputar as eleições pela Justiça Eleitoral venezuelana, que é controlada por Maduro, e mesmo assim se torna essa voz incansável contra o regime. Chegou até a ser detida nesse ano por conta de manifestações contra Nicolás Maduro. Como é que a gente consegue resumir para quem está nos acompanhando quem é essa figura de tanta relevância internacional? Sabe quem movimenta a vida? Mas tá difícil hoje. Mesmo, Só um segundinho, gente, pra tá que. mesmo. E a Aí, Marina vai pronto, ser voltou. apresentada agora como a pessoa da moral e bons costumes, viu? Olá, Carol, muito bom dia para você, um excelente dia para todo mundo que nos acompanha. A Maria Corina Machado é uma figura muito importante na defesa da democracia na Venezuela, na política venezuelana, e ela já por muitos anos vem se destacando como a principal líder da oposição no país, nosso vizinho aí no Brasil. Ela se destacou sempre muito pela defesa da democracia, pela defesa dos direitos humanos e por denunciar várias atitudes antidemocráticas e violentas do regime do Nicolás Maduro. Ela teve muita coragem, em muitos momentos, inclusive, a fazer denúncias contra o regime do Maduro, uma ditadura que ele está no poder desde 2013, mas que começou antes com o Hugo Chávez. Pelo amor. Não, sabe? Eu não estou aqui dizendo que a Venezuela está vivendo mil maravilhas, mas antes da gente criticar
a Venezuela hoje do Nicolás Maduro, a gente precisa lembrar da Venezuela do Hugo Chávez. E precisa lembrar que a Venezuela saiu de 50% da população em pobreza para 30% da população vivendo com taxa de pobreza, na taxa de pobreza, que já é uma taxa que é definida mundialmente. E a Maria está comentando da incrédula. Então, gente, eu vi esse vídeo várias vezes para trazer aqui e eu sempre sinto a mesma coisa, que é uma construção, e aí sim é uma construção de narrativa, de uma história de que a Venezuela vive uma ditadura, sem que as pessoas estejam na Venezuela, conheçam a Venezuela, conversem com os venezuelanos sobre a sua condição, e ignorando, inclusive, que existe um embargo internacional causado pelos Estados Unidos à Venezuela. E esse embargo, por exemplo, a gente precisa entender sobre um pouco da geografia da Venezuela. A Venezuela é um país que não tem, por exemplo, uma dimensão como o Brasil, que consegue plantar de praticamente tudo, consegue sobreviver com certa autonomia. A Venezuela precisa ter seus portos abertos para importação e exportação. Quando a Venezuela só tem basicamente petróleo e minerais e não consegue plantar suficiente para alimentar toda a sua população, mas também não consegue comprar, não consegue fazer relações comerciais com outros países, existe uma violência e um embargo, como é o dos Estados Unidos para com a Venezuela, a gente tem um grande problema social e isso vai agravar uma situação de pobreza, vulnerabilidade daquela população. Isso é algo muito lógico, né? É o princípio básico para a gente falar sobre a pobreza da Venezuela e sobre os problemas sociais que vemos na Venezuela. Mas, ainda assim, o que a gente acompanha em muitas eleições, pelo que a gente tem acesso, a população ainda defende o regime de chavista, o regime que é o regime de Nicolás Maduro. E os Estados Unidos, através de oposições, como é o caso da Maria Corina, tenta influenciar aquela população a voltar para um regime que seja um regime colonialista. E aí eu digo uma coisa, Sofia: alguém que está ao lado dos Estados Unidos, alguém que apoia o genocídio de Gaza, alguém que, de certa forma, se volta contra a sua população, esperando que um país imperialista como os Estados Unidos os salve, como eles fazem, né, com grande parte do país, depois de terem começado com um grande problema social daquela população, não é alguém que está voltado para a sua população, para o seu povo, pelo contrário, porque qualquer venezuelano, depois dos embargos que foram impostos pelos estadunidenses, pelos Estados Unidos, considera pessoas que se aliam aos Estados Unidos como entreguistas. Isso é uma coisa assim, muito óbvia, como traidores. Então, tem uma parte da população que rejeita. A gente precisa lembrar também quem indicou a Maria Corina. Eu vou te pedir só para trazer um trechinho do que ela fala, porque ela se coloca como mãe da Venezuela, e a gente finaliza fazendo essa análise, porque é um absurdo, porque quando os Estados Unidos, com a figura de Rubio, indica a Maria Corina, eles querem fazer alguma coisa. Vou te pedir para soltar o vídeo, por gentileza, Sophie. The other way many people call me is like I'm the mother of Venezuela. Para quem não tá olhando para a tela, né, ela tá dizendo a outra maneira que as pessoas me chamam é mãe da Venezuela. Like the idea of a mother, a Ideia de uma protective mãe, uma mother. mãe protetora. I have to tell you that that is the Tem que te most dizer que esse é um dos títulos moving mais tocantes labels I could have que eu received poderia in ter my life. recebido na Was minha to vida. bring the country Deus. back Pronto, together, Sophie. Tá bom, acho que tá bom, around the né? values that we share. Ok. Acho que tá bom, né? O pessoal dizendo, eu tenho medo dessa mãe. Eu também tenho, mas eu também tenho medo de análises como a da Eliane Castanhede. Vamos ver essa análise, Sofia? Só piora, Sofia, para a gente entender o que é que a imprensa está falando sobre esse Nobel da Paz. Foi dessa vez, né? Sim, ouvintes, não foi dessa vez que o Donald Trump ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele que foi o grande mediador
dessa cessação, né, de ataques pela paz no Oriente Médio entre Israel e Hamas, entre Israel e Gaza. Então, o sonho da vida do Trump, segundo, né, informações da própria imprensa americana, o sonho dele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas seria meio, vamos dizer, absurdo dar o Prêmio Nobel da Paz para quem persegue imigrantes pobres, africanos, latino-americanos, asiáticos e que, enfim, faz essa confusão toda internacional na área de comércio, que faz essas perseguições a universidades, enfim. A família que inspirou a teoria. Meu Deus, mas tá difícil As hoje. publicidades estão perseguindo a Sofia, mas não tem problema. As publicidades estão perseguindo a Sofia. A gente vai E, continuar gente, ouvindo. antes que me digam pra usar o Brave, eu já tentei, mas no meu computador, por alguma razão, os vídeos ficam sem áudio quando eu coloco o Brave, então não dá pra usar o Brave. É Aí, triste. pronto, voltou. Foi Maria Corina Machado, que é a 20ª mulher a ganhar um Prêmio Nobel da Paz, e que é a grande líder, a principal líder da resistência democrática na Venezuela. É uma mulher, portanto, corajosa, que enfrenta o autocrata Nicolás Maduro, capaz de qualquer coisa, que está destruindo a Venezuela, e ela é que pegou, assim, em lanças, né, como uma Dom Quixote, para enfrentar o Nicolás Maduro. Agora, é curioso o contraste. Não foi Donald Trump dos Estados Unidos e foi a venezuelana Maria Corina Machado, num momento em que os Estados Unidos está botando embarcações, drones, aviões num cerco à Venezuela. Portanto, uma decisão que bate diretamente aqui na nossa região, a Venezuela aqui pertinho, a Venezuela que está vivendo uma crise social, econômica, política gravíssima, né, bem aqui no nosso lado, e uma líder mulher da resistência democrática. Só não fica muito bem para o Brasil, porque o Brasil, hora nenhuma, o governo Lula, hora nenhuma, se identificou com a oposição da Maria Corina Machado e, ao contrário, tentou ali salamaleques, ficar muito pertinho, próximo do Maduro, até que o próprio Maduro deu um chega para lá no Lula e no Brasil, e o Brasil deixou a Venezuela para lá. Meu Deus, velho. Desculpa fazerem vocês ouvirem isso, mas é para a gente compreender o que está em jogo com essa aliança aí da Venezuela, com esse Nobel da Paz para Maria Corina, porque é assim que toda a imprensa está tratando a Corina, como se ela fosse, de fato, uma Dom Quixote. Eu adorei esse termo que a Castanheira trouxe. Dom Quixote ali pela liberdade venezuelana, e não é isso, gente. É Não é. muito mais profundo o que acontece na Venezuela. E aí, para finalizar, quem indicou a Maria Corina para o Nobel da Paz foi o Rubio, o secretário lá do Trump. E o Trump está satisfeito com esse prêmio para a Maria Corina. Se o Trump está satisfeito, será que realmente é bom? Fica aí esse questionamento, Sofia. Gente, eu só vou lembrar que Maria Corina Machado é uma pessoa que tem um longo histórico de apoio a golpe de Estado, de apoio à sanção econômica contra o próprio país, de apoio. Gente, ela até pediu intervenção armada contra o próprio país. Ela pediu, sabe? Ela é basicamente um Eduardo Bolsonaro, sabe? Pensa Eduardo Bolsonaro, só que de saias e venezuelana. É isso. É a Maria Corina Machado. Lá, e quando eu digo um longo histórico, é longo histórico mesmo, sabe? Lá em 2002, quando teve uma tentativa não, né? Teve um golpe de Estado relâmpago contra o Hugo Chávez, que daí durou só 2 dias o golpe. Tinha lá o o decreto Carmona. Ela assinou, ela apoiou o golpe de Estado em 2002.
Teve lá 2013 as guarimbas, né? Que daí o Capriles perdeu as eleições e não aceitou que tinha perdido e começou a ter um monte de manifestações a nível 8 de janeiro, sabe? Tipo, botar fogo em prédio público, esse tipo de coisa. Ela apoiou lá em 2019, quando o Guaidó se autodeclarou presidente. Não, gente, é o seguinte, eu sou presidente, tá? Ponto. Por quê? Porque sim, porque eu sou presidente. Ela apoiou e ainda pediu que os Estados Unidos usassem a força contra a Venezuela para garantir que o Guaidó fosse presidente. Ela pediu para os Estados Unidos jogarem bomba no próprio país para colocar o Guaidó de presidente. É isso, gente. É isso que essa é Maria Corina Machado. É um Eduardo Bolsonaro piorado. Ah, é aquela coisa, né? Ocidente. Gostou dela? Então ganhou o Nobel da Paz. Então, não levem Prêmio Nobel da Paz a sério, gente. É isso, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no plantão do Meteoro.